Histórias assombradas. Vamos então ao relato de hoje, que é este: os 30 dias de coma e uma eternidade. Vamos ver do que se trata. É uma moça que nos conta. Oi, meu nome é... E esse relato, pessoal, é de 2017, ok? Nossa, quase que é da mesma data, é do dia 22 de julho de 2017. Nós estamos em dia 26 de julho, ó. Bom, meu nome é Fulana, sou de Fortaleza, no Ceará. E estou mandando este relato para quem sabe vocês me ajudarem a saber o que aconteceu comigo no período do meu acidente. Não lembro de todos os detalhes, mas vou tentar detalhar ao máximo o que aconteceu. Até hoje não entendo o que aconteceu comigo. Não sei se foi sonho, um estímulo do cérebro para me manter viva. Não sei se foi uma realidade paralela. Para que tudo seja entendido, eu preciso contar lá do início. Eu era uma mulher no auge dos meus 30 anos, bem-sucedida, independente, sem filhos. Não nego, não era um ser humano digno de ir para o céu, não, pois muitas vezes eu era egoísta, ruim, dissimulada. Depois que meus pais se separaram, ainda na minha infância, a minha mãe se tornou amarga. Não culpo ela de ter me criado de um jeito tão rude e sem amor, mas isso ajudou na formação do meu caráter, duro e frio. Logo isso estava prestes a mudar. Aquele ano eu fui promovida no trabalho, um cargo que exigia pulso firme, pois comandava uma equipe de mais de 50 pessoas dentro de uma indústria. E comandava-os com mãos de ferro. Me sentia bem em menosprezar as pessoas. Assim que vi minha conta com meu salário novo, eufórica, pois eu era louca por dinheiro, viajei para vários lugares, conheci pessoas e em uma dessas viagens conheci o Pedro, nome fictício dado para hoje o meu atual marido. Pedro era o contrário de mim, doce, compreensivo, bondoso, humilde, apesar de ser uma pessoa que, assim como eu, tinha um bom dinheiro. Ele era do tipo que ajudava até um cachorro de rua em qualquer lugar. Como dizem que os opostos se atraem, né? Logo começamos a namorar e noivamos. Pedro me amava demais e me endireitou bastante, digamos assim, me fazendo uma pessoa melhor. Todavia, nem tudo são flores. Quando casamos, aquela minha bondade momentânea foi passando e as brigas começaram. O nosso relacionamento foi enfraquecendo. Eu sempre tive certeza que Pedro me amava mais do que tudo. Mesmo assim, um dia ele decidiu sair de casa por conta desse meu gênio ruim. Ele pegou o carro e eu fui atrás. Entrei junto com ele, mesmo assim, no auge da briga, ele ligou o carro e saiu pela avenida. Naquela hora, eu senti algo estranho, uma sensação que eu jamais havia sentido antes. Ignorei e continuei brigando. Eu, louca como estava, comecei a agredi-lo e foi aí que aconteceu. Lembro somente que o carro saiu da estrada e por conta de um buraco no acostamento que Pedro tentou desviar, o carro capotou. Mas aquele momento, no último giro do carro ao capotar, senti que caí em um buraco, muito fundo e escuro. Acho que eu desmaiei. Foi aí que começou o pesadelo. Eu me vi em um lugar totalmente estranho. Eu acho que eu havia desmaiado e ficado inconsciente por muito tempo, só pode. Logo me lembrei do acidente e olhei para os lados, apavorada. Aonde estava o carro? Que lugar era aquele? Neblina, o chão lamacento, umas árvores secas. A vegetação parecia apodrecida e um cheiro horrível de carne podre com esgoto. Eu fiquei desesperada. O Pedro? Onde estava? E disse, né? Pedro, onde está você? Alguém me ajuda! O céu era cinza e sem sol, sem estrelas, só cinza. Eu olhava para os lados e via só lama, escuridão, água suja. E voavam os urubus no céu.
Pelo menos é o que parecia. Eu comecei a andar por meio daqueles espinhos e procurar a estrada. O que eu não entendia era o porquê e como eu cheguei ali. De repente senti que estava sendo observada e começou a chover. Eu sentia frio, fome, medo, ouvi um grito agonizante e saí correndo dentro daquele mato, até que cheguei num lugar onde não tinha nada. Só um chão de areia e o céu cinza. Não tinha ideia de que horas eram naquele instante. Apavorada, eu andava e não encontrava nada. Longe, bem longe, eu vi a ruína do que parecia ser uma pequena cidade abandonada. Parecia que havia tido uma guerra lá. Novamente senti a presença de alguém atrás de mim. Dessa vez resolvi olhar pelos ombros. A 10 metros, mais ou menos, tinha alguém. Parecia uma pessoa de capa preta e capuz. Por mais estranho que fosse, o meu medo estabilizou. Não entendi, mas também não voltei para ir até onde essa pessoa, ou melhor, essa suposta pessoa estava. Do nada, relâmpagos acima dessa cidade abandonada começaram a surgir. Logo após, uma luz estranha. Foi aí que tive uma esperança. Eu vi pessoas se locomovendo em direção à luz. Logo após, ouvi som de rosnado atrás de mim e meu corpo estremeceu. Eu ouvia mais perto e quanto mais perto chegava, eu sentia um fedor horrível. Um fedor que jamais senti igual. Corri em direção às ruínas que estavam bem longe para me esconder. Foi quando, em um momento, olhei para trás e vi não só um, mas vários seres atormentadores. Pretos, mais que sombra, eram mais escuros do que uma sombra, negros como escuridão, de olhos vermelhos. Minhas pernas amoleceram, mas eu corri mesmo assim. Só que antes de chegar a uns 10 metros das ruínas, me veio uma sensação de segurança e desacelerei a corrida até que parei. Aquilo que me perseguia sumiu da mesma forma que apareceu. Me virei para ver e longe vi o vulto daquele ser de capuz e capa preta. Deduzi que ele havia me ajudado, mas novamente não tive coragem de me aproximar. Pois bem, entrei nas ruínas e qual foi meu espanto quando vi dezenas de pessoas por lá. Pareciam atormentadas, tristes, desesperadas. Um senhor chorava sentado num canto. Outros olhavam para o céu como se esperassem alguma coisa. Parecia que estavam ali há dias. Uma mulher com vestes rasgadas chegou até mim e me perguntou por que eu estava ali. Eu respondi que eu não sabia nem como eu havia chegado ali, nem onde eu estava. Procurava a saída, pois lembrava que havia acontecido um acidente. Ela me olhou com um semblante de tristeza e disse: mulher, esta terra não tem nome nem lugar. Ninguém sabe como chegou, mas sabe por que chegou. O mal somente precisa de um canto para ser esquecido e você será. O mal somente precisa de um canto para ser esquecido e você será. Eu chamei ela de louca, mas ela me olhou e disse: aqui só vai embora quem estende a mão para a luz. A luz demora, mas quando chega, leva aqueles que se arrependeram. Eu gritei com ela. Falei que eu podia tudo, eu fazia e acontecia, mas parece que ela nem ligava. No final, cansei de falar e ela derramou uma lágrima e disse: ai de ti, pobre alma, que não entende o porquê das tuas dores que estão e virão. Sofrerá até entender que o porquê está aqui. E por mais que eu tentasse, eu não conseguia sair daquele lugar. Só vi gente triste e chorando.
Com tudo o que estava acontecendo, comecei a refletir em tudo que eu fiz de mal para as pessoas. Aqueles pensamentos me atormentavam. De repente me vi mergulhada na dor que causei à minha família e às pessoas ao meu redor. Pedro, meu amor, sofreu muito e a culpa do acidente era minha. Não tinha mais notícia dele, nem sabia onde estava o carro. Eu não sabia se ele estava vivo, se ele estava morto, mas eu sabia que estava esquecida. Ninguém me procurava. Só ouvia lamento e choro das pessoas que ali habitavam. Eu me via presa ali. Não consegui colocar os pés fora daquele lugar e caminhar para achar a saída. Em todo o tempo que estive ali, não tinha ideia de quantos dias e de que horas eram. E o que parecia era que já fazia meses que eu estava lá, muitos meses que me encontrava naquele sofrimento. Chovia, eu me olhava nas poças de água e me via suja, magra, esquelética, velha. Não lembro se eu comia, tampouco se bebia água. Até que depois de tanto sofrer, houve um temporal naquelas ruínas, e junto com o temporal, muitos relâmpagos. Nessa hora eu vi uma correria. Que loucura! Essas pessoas... não, e eu pensei o seguinte, que loucas... A gata tá batendo no teclado aqui. E aí eu pensei, que loucas! Essas pessoas estão correndo por meio da tempestade. E foi ali que vi algo inacreditável. Um raio desceu até a terra e uma luz muito forte emanou daquele lugar. E quando se apagou, não vi mais aquelas pessoas que haviam corrido em direção à tempestade. Eu pensei, depois de tanto sofrer, essa pode ser as minhas últimas esperanças. Essa pode ser a minha última esperança. Corri com todas as forças que restavam em direção àqueles raios e vi uma luz forte novamente e uma voz. Olhei para trás e vi várias pessoas que pareciam estar presas na terra, chorando, pedindo ajuda. E aquela voz dizia assim: volte e ajude essas pessoas. Esta é a sua prova. Eu corri e puxei uma mulher e um senhor que não tinha forças para andar. Apesar de esqueléticos, pareciam que pesavam 1 tonelada cada um. Meu coração se encheu de um sentimento estranho e foi essa hora que vi, junto a um arrepio na espinha, aquele ser de capuz e capa preta. Era um homem de olhos claros e pele alva. Ele me estendeu a mão e disse: vem, te ajudo. A luz ficou mais forte e na minha frente surgiu uma grande escada. Empurrei o senhor e a mulher para que subissem, e o homem me puxava pelo braço, pois eu não tinha mais condição de me mover de tão exausta. Foi então que no meio da escada, que parecia passar do céu, a luz começou a dispersar e a escada começou a quebrar. O senhor e a mulher já estavam à minha frente e eu alguns degraus abaixo. Os degraus vinham quebrando atrás de mim e eu tentei correr, mas eu não consegui. Caí em queda livre e fechei os olhos. Senti que alguém me segurou e me levantou. Eu não havia chegado no chão ainda, me segurou antes de eu bater no chão. Era um anjo me segurando em voo no céu. Era um anjo me segurando durante o voo no céu? Não deu tempo para descobrir, pois eu desmaiei. Assim que acordei, me vi num campo verde, extenso, no pôr do sol de algum lugar. Não ousei me levantar. Abri os olhos devagar, com uma vontade de chorar. Eu vi muitas pessoas vestidas de branco, sorrindo, e aquela mulher que outrora eu ajudei a subir aquela imensa escada, me agradecendo. Ela estava corada, gordinha, os cabelos antes desgrenhados estavam agora penteados. Ela me abraçou e disse: obrigada por me resgatar. Você cumpriu a sua missão.
Vão cuidar de suas feridas, pois Pedro está te esperando e você tem que estar linda e bem. Eu chorava como uma criança e, sabe, estava me sentindo outra pessoa. Deitei novamente na grama e fechei os olhos, mas algo estranho aconteceu. Senti como um soco no peito que me deixou sem ar. Tentei abrir os olhos e não consegui. Tentei abrir de novo e novamente veio uma dor no peito. Eu fiquei com medo de me jogarem de novo naquele lugar de sofrimento. E mais uma vez ouvi um pi e levantei num susto. O mais assustador foi a situação em que me levantei. Eu estava entubada em uma maca no hospital, enquanto havia uma equipe médica ao meu redor. Um homem estava com um desfibrilador nas mãos. Eu não entendi nada, nem como fui parar naquele hospital. Me medicaram, tiraram os meus tubos e me levaram para uma sala onde pensei em tudo o que havia acontecido. Como fui parar no hospital? Se até agora eu estava num bosque, vendo o pôr do sol, e antes disso eu estava em um lugar cheio de ruínas? Aí eu vejo meu amor, Pedro, entrando na sala com uma muleta. Quão feliz eu fiquei, né? Fiquei super feliz, chorei e falei o quanto estava com saudades. Pensava que nunca mais iria vê-lo, e o Pedro chorava muito e disse tudo o que aconteceu. Eu entrei em choque quando ele me contou tudo o que aconteceu. Que o carro havia capotado e ele quebrou uma perna, costelas também, mas que não chegou a ficar inconsciente. Porém, eu estava há 30 dias em coma e por quase 2 vezes eu morri. Fiquei calada e ele ficou assustado com o estado em que eu fiquei. Fui para casa 2 semanas depois e desde então eu sou uma nova criatura. Entendi o que aconteceu e andei pesquisando, porém a modo grosso, a grosso modo, é que eu estava na UTI em coma por 30 dias. Eu estava na UTI em coma por 30 dias. Pelo menos o meu corpo estava, pois a minha alma estava perdida em algum lugar. Aí a gata ela pisa em cima do teclado. A Marie não pisa, a mocinha pisa. Bom, o meu corpo estava, a minha alma estava perdida em algum lugar sem consciência de tempo, mas que para mim pareceu quase anos. Nunca contei a minha história para ninguém, mas assim que tiver certeza do que aconteceu comigo, eu vou conversar com os meus familiares e vou escrever um livro. A única coisa que sei tenho a certeza é que esses foram os 30 dias mais longos de toda a minha vida. Então ela teve uma experiência de quase morte. Ela esteve num local com seres, com outras pessoas que também provavelmente estavam... Será que todas aquelas pessoas ali estavam numa espécie de coma? Ou estavam outras mortas de verdade, outras apenas em coma? Isso me parece daqueles... Deve ter algo assim nos livros espíritas explicando alguma coisa a respeito disso. E aí ela voltou, né? Depois ela teve ajuda, foi pro... né? Pelo menos essa experiência mudou. Assim, a gente já... Tem alguns casos onde as pessoas sofrem essas experiências de quase morte e realmente mudam de vida. Essas experiências servem para, tipo, guinar a vida delas mesmo. Que interessante. Nossa. Precisou de realmente praticamente morrer e nascer de novo para mudar. Mas que bom que mudou e é uma pessoa melhor, não é? Que não precisemos disso para a gente ter consciência e mudar e tentar ser uma pessoa melhor a cada dia que nasce, não é? Cada dia, um após o outro, é uma nova chance para todo mundo, né? Espero que tenham gostado. Um beijo para vocês. A gente se vê.
E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.